E se eu não tivesse tido sócios, como seria? Eu sou muitas vezes abordado e perguntado: como é o desafio de ter tantos sócios? O meu crescimento ele foi muito amparado e conduzido num processo colaborativo. E é sobre isso que eu vou contar para vocês. Vou contar basicamente o quanto ter sócios impactou no dia a dia do meu negócio e no crescimento, até porque hoje eu tenho mais de 100 sócios. Olá, eu sou o Cristiano De Martini, dentista e CEO da Odontotop, e nós vamos falar hoje basicamente sobre ter sócios e o impacto disso no negócio. Em um outro momento eu gravei um vídeo onde eu falei das vantagens e as desvantagens de ter sócios. Então, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre isso, é importante que vocês visitem esse vídeo e assistam com calma. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou falar sobre o meu ponto de vista e basicamente o que eu consegui conquistar trabalhando nesse formato. Tendo pessoas do meu lado que agregam, que realmente buscam crescer profissionalmente, evoluir com um propósito muito alinhado com aquilo que eu penso, com valores extremamente alinhados com aqueles que eu tenho. E juntando essas forças, a gente consegue alcançar o objetivo mais rápido. Mas como começou essa história? Basicamente, lá no início, quando me formei, eu fui convidado para trabalhar com outros 2 dentistas. E ali se começou uma sociedade, onde nós começamos a abrir outros consultórios. E aí, nesse processo de abrir outros consultórios, novos colegas de trabalho, novos dentistas foram chegando para trabalhar. E essas pessoas eram tão boas que eu também gostaria de fazer ou dar uma oportunidade para eles evoluírem. Mas como fazer isso? Abrindo um novo negócio em conjunto. E aí muitas pessoas falam: ah, mas Cristiano, como que tu tem tantos sócios? É que foi algo natural. Eu não fiz um planejamento estratégico que em 5 anos eu iria abrir 8 consultórios, 8 clínicas e teriam sócios em cada clínica. Não, foi algo que foi acontecendo naturalmente. Boas pessoas vieram trabalhar comigo e essas pessoas, elas queriam evoluir. E eu enxerguei essa oportunidade de abrir um novo negócio e ter ela como um parceiro. E foi assim que a história da Odontotop começou. Com pessoas, trabalhando junto com pessoas, evoluindo e fazendo o negócio crescer. Um propósito único. E não dá para dizer que sempre eu tive felicidades. Naturalmente, no meio desse caminho, existiram alguns sócios que não estavam alinhados, principalmente aos valores, mas eles automaticamente seguiram o caminho deles e nós continuamos seguindo o nosso caminho. E isso precisa ser tratado com muita naturalidade. Muitas vezes eu escuto pessoas falando: ah, mas não deu certo, não dá certo. Pega exatamente aquele ponto, por exemplo, uma sociedade que não deu certo e aí tem um olhar abrangente e pensa assim: não dá certo em nenhum tipo de negócio. Dá certo sim, só que você precisa ter alinhamento, você precisa buscar a pessoa certa. Essa pessoa, ela precisa ter um alinhamento de cultura, alinhamento de valores, ela precisa ter um propósito muito parecido com o teu para que as coisas realmente elas aconteçam. Até porque ter um sócio do teu lado, ele é sim para compartilhar os resultados financeiros, mas principalmente para compartilhar os desafios. O desafio daquele conselho que você precisa para que o negócio evolua, o desafio de suprir uma demanda, uma parcela do negócio que você não tem uma especialidade para aquilo, o desafio de um aporte financeiro, por que não? Muitas vezes você não tem todo o valor para iniciar um negócio, todo o valor para fazer uma reforma no negócio, trazer um novo equipamento, o desafio de muitas vezes ter realmente alguém do teu lado com visões diferentes que possam agregar você para que você cresça. E essa foi a minha história, essa é a minha história que é contada e escrita todos os dias, com novas pessoas chegando, novos sócios melhores do que eu em alguns pontos, que chegam para agregar, chegam para acoplar nesse foguete que é o Odontotop, para que a gente consiga continuar evoluindo e alçando voos muito mais altos. Até porque eu sou muito sincero em falar, se eu tivesse sozinho nesse barco, com certeza absoluta, eu não teria construído boa parte do que a gente conseguiu construir nessa jornada, e eu tenho certeza absoluta que todos os meus sócios eles têm essa mesma opinião. Se eles estivessem sozinhos, eles teriam a capacidade de desenvolver negócios, mas não estariam no nível que nós estamos hoje. A união de forças, a conjuntura, e muitas vezes a gente entender que quando a gente está num ambiente colaborativo, não é somente a minha ideia que vai ser aplicada, mas é a ideia do todo, que ela precisa ser refinada e aplicada, faz com que a gente evolua.
Então, olha só como é simples. Eu considero ter um sócio algo simples. É óbvio que nós precisamos ter acordo de sócios, como eu já gravei aqui um vídeo falando sobre acordo de sócios, acordo de acionistas. É óbvio que nós vamos errar, nós vamos ter sócios que realmente não vão representar aquilo que a gente imaginava, mas é natural, os caminhos eles existem para todas as pessoas e muitas vezes uma separação ela tem que acontecer para que o sócio siga o caminho dele e a gente continue seguindo o nosso. É natural que muitas vezes a gente se desanime com pessoas, muitas vezes a gente escuta, o maior desafio são pessoas e realmente é desafiador, mas ao mesmo tempo, o melhor é você ter um negócio onde você entende e tem a percepção e constrói algo onde você tem pessoas que se doam, que se entregam e realmente dão resultados. Mas para chegar lá, tem alguns pontos, tem alguns desafios que a gente vai passar. Enfim, eu espero que esse vídeo, essa história que eu contei aqui, real, no meu dia a dia, possa contribuir com as suas decisões para os próximos passos que você vai estar tomando. Muito obrigado e até o próximo vídeo.